Eu quero falar um pouquinho do festival que está Tá. acontecendo agora, não é isso? Conta pra Sim. gente. Bom, estamos na 27ª edição, né? Quase 30 anos, rumo aos 30. Opa, vambora! A gente começou em 1997. Um sonho nosso, meu, da Adriana e da Viviane, uma forma de mostrar quem era o Brasil. Nós éramos estudantes aqui nessa época também, todas nós estudávamos e trabalhávamos, e a gente sentia muito essa questão de que o Brasil achava que a gente morava no meio do jungle, né? Assim, eu ainda sou do Rio de Janeiro e as pessoas conhecem um pouco, mas a Viviane, que é de Cuiabá, por exemplo, ninguém nem nunca tinha ouvido falar. E aí a gente falava, gente, que a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que o Brasil tem cultura, que a gente tem metrópole, que a gente, né, a gente não anda de cipó, aquela coisa toda. Então, a gente queria trabalhar com cultura, porque todas nós três, temos assim, um background familiar e de estudo mesmo, muito focado na área cultural, né? E aí a gente falou, bom, vamos fazer uma mostra de cinema, né? Isso não foi inventado por nós. O americano entendeu isso em 1920, né? Onde está o nosso filme, a gente vai estar, tanto que todo mundo usa Ray-Ban no mundo inteiro por conta do cinema. E tudo mais que a gente sabe que a gente consome, o sonho americano foi através do cinema. Então, a gente falou, vamos usar a mesma ferramenta que eles usaram, vamos mostrar o nosso país através da nossa cinematografia. E a gente montou o primeiro festival em 1997, éramos 3 jovens, em média 25 anos, já tínhamos ido ao festival no Brasil, essa coisa toda, mas nunca tínhamos trabalhado nessa área, mas somos corajosas, pioneiras, gostamos de desbravar, né, tanto que a gente veio para os Estados Unidos, somos empreendedoras, digamos assim, pioneiras, não empreendedoras. E aí a gente montou a primeira mostra, fomos em busca de muita parceria, reunimos na época, né? Não sei se o Tosi já estava nessa época com a gente, que o Tosi é nosso parceiro de muitos anos. A gente procurou todo mundo que, naquela época, trabalhava de alguma forma com cultura, com evento. Fizemos uma reunião em casa, apresentamos a ideia, todo mundo achou incrível e a gente conseguiu muitos apoios. Só que a gente não tinha noção, por exemplo, a gente não conseguia um cinemão, não tínhamos dinheiro, né? Então a gente falou, bom, conseguimos a Universidade de Miami, que ele tem um cinema super legal dentro, o Bill Cosford. E a gente estava numa época muito pujante do cinema brasileiro, que era justamente na retomada do cinema brasileiro. Tinha acabado de estrear Central do Brasil, Quatrilho, Terra Estrangeira, Carlota Joaquina, só filmaço. E aí a gente convidou os filmes, todos eles toparam, né, vir. A gente foi até o Brasil, a gente foi procurar essas pessoas, fomos de produtora em produtora, batendo na porta, apresentando nosso projeto, todos eles toparam mandar o filme. A gente teve convidados ilustres no primeiro festival, veio a Marieta Severo, veio a Carla Camurati, Andréa Beltrão. Então, assim, tivemos pessoas muito importantes logo de cara no primeiro festival. E fomos para o Cosford fazer o filme. Apresentar os filmes. Aí a gente morrendo de medo, no meio das férias, porque a gente fez exatamente no Spring Break, então, ou seja, não tinha ninguém dentro da universidade. A gente falou, agora quem vem, né, para esse negócio? Mas, para nossa surpresa, nós estávamos em casa se vestindo e, de repente, toca o telefone, o Mauro, que era um produtor nosso, que é nosso amigo até hoje, ligou e falou, vem, porque está dando fila na porta, está dando volta no quarteirão. Eu falei, gente, quem está nessa fila? E fomos embora para lá para o cinema. E foi uma coisa muito louca, porque nós tínhamos sessões programadas, as pessoas não iam embora, a gente acabou reexibindo o filme, a última sessão terminou 4h da manhã. Sério? E aí foi um sucesso total. Aí a gente voltou para casa e falou, bom, acho que a gente fez o dever de casa certinho, né? Deu certo, e agora a gente precisa repensar o que a gente vai fazer no próximo ano. E aí foi quando a cidade de Miami Beach ligou para a gente, e eles estavam naquela época da retomada Art Deco, né? Revitalizando Miami Beach, porque quando a gente morava aqui, nessa época, Miami Beach era perigoso, ninguém podia vir para Miami Beach. 6h, todo mundo ia embora. Você não tinha nada, era droga, era uma coisa horrorosa. No South Beach era um horror. Tanto que só tinha um bar chamado The End, que era o único bar que tinha, que é o fim, quase. E a gente vinha para esse bar porque era um bar que ficava aberto até mais tarde. Era o Tobacco Road, no centro da cidade, que eu não sei se ainda tem, porque é bem antigo, e esse The End. Aí a gente recebeu esse telefonema e eles disseram, olha, a gente quer trazer o festival para Miami Beach. Pensa numa coisa diferente aí. Aí a gente falou, gente, o que a gente vai fazer de diferente para esse segundo ano? A gente vai dar o cinema, a gente vai aportar, né, ajudar a patrocinar e etc. e tal. Eles não tinham grants ainda nessa época.
mas eles patrocinaram o festival e a gente fez o primeiro cinema ao ar livre, que a gente fez na praia, em Miami Beach. E aí foi um show, porque a gente meio que cresceu junto com a retomada de Miami Beach, né? Então, tanto que há 25 anos a gente é patrocinado por eles, né? 26 anos. E aí a gente fez esse primeiro cinema ao ar livre, que a gente também falou, gente, como que a gente vai fazer? Porque nunca tinha sido feito aqui, nunca tinha sido feito no Brasil. E aí a gente trouxe um técnico de Los Angeles, que era de um cinema, e aí a gente fez esse cinemão, na época a gente falou, muito humildemente, fizemos 200 cadeiras. Aí falou, vai ter 200 pessoas, vai ser ótimo, 200 pessoas. 200 tá maravilhoso. Tá ótimo, 200, né? Fizemos 200 cadeirinhas, todas bonitinhas, botamos assim um cercadinho em volta, um telão super grande, e aí de repente foi chegando gente. E a gente estava hospedado no Cadillac Hotel, que é da Cristiane Bomeni, que é uma amiga nossa, que na época também era patrocinadora nossa. A gente estava hospedado lá no último andar, no penthouse, de repente a gente olha para baixo, era muita gente chegando. Deu quase 10 mil pessoas. As 200 cadeirinhas foram sendo postas assim de lado, foram postas de lado. Se você ver a foto, você não acredita. Tá pertinho. Mas quem eram essas pessoas que estavam lá? Nacionalidade, americano pra caramba? Olha só, durante muitos anos, porque de repente o brasileiro invadiu Miami, né? Sim. Mas nós estamos falando de 27 anos atrás. 27. Nós tínhamos brasileiros, mas não era tanto quanto agora. A gente falava nessa época isso, acho que no total nos Estados Unidos tinha 300 mil brasileiros, né? Espalhados, né? Em Miami não sei quanto era na época. Muito gringo e muito turista. Tanto que até uns 15 anos atrás, 80%, 70% do nosso público era estrangeiro, porque o Brasil causa esse fascínio nas pessoas. É isso que eu ia perguntar. Você acha que é por causa do filme, por ser ao ar livre? O que você acha que trouxe esse povo todo? Eu acho que são várias coisas, né? O Brasil, ele tem gera esse fascínio nas pessoas, né? O Brasil é visto como um país feliz, friendly, exótico. E nós somos um povo mesclado, né? Se você falar assim, se a gente juntar vários brasileiros, um parece com um europeu, outro vai parecer com o americano, outro vai parecer chinês, outro vai parecer, né? E aí a gente também, eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente recebe bem, né, o turista. Com certeza. A gente é o único país, se você olhar bem na América, não fala espanhol e não fala inglês, né? Exatamente. Você fala, se você chega mal ou bem no México, o cara se vira para falar inglês. Se você chega na Argentina, o cara se vira para falar inglês. No Brasil, você senta num restaurante, é muito difícil, né? A gente agora melhorou muito de uns anos para cá, né? De uns 8, 10 anos para cá. Mas, mesmo assim, as pessoas ficam fascinadas, porque nós temos uma beleza natural comparável com qualquer lugar. É lindo você ir para um lugar, é lindo ir para o outro, mas quando você chega no Brasil, você acaba vendo que você tem de tudo ali no Brasil também. Você tem aquela água do Caribe, você tem montanha, você tem... Tem frio, tem calor, tem de tudo. Tem frio, tem calor, tem de tudo. Então, eu acho isso. Eu acho que o Brasil também é um país que ele tem uma tradição cultural muito forte. A nossa música é escutada no mundo inteiro, né? O nosso cinema, ele teve seu tempo áureo, né? No 1930, com Vera Cruz, que foi um super estúdio, produzia mais filme que Hollywood. Então, assim, depois nós tivemos Grande Otelo, Oscarito, e aí depois a gente teve o cinema, que é o cinema que é o, não o pornô chanchado, mas o chanchada, que era um cinema digamos, de protesto, né? Enfim, e a gente sempre teve nos grandes festivais, a gente sempre ganhou prêmio nos grandes festivais, mas a gente passa por questões na nossa vida do cotidiano brasileiro, né? Questões políticas, onde muitas coisas, às vezes, a gente não tem contato. Às vezes o gringo sabe mais da gente do que a gente mesmo. É verdade.